Bueno, aproveitar aqui o resultado da primeira queima com o objetivo de produzir carvão, cinza, osso queimado e cerâmica. Deu um resultado bem diferente do que eu esperava, né? Não houve uma queima boa do carvão na lata, nessa lata aqui, no meio, mas me mostrou que é possível, porque eu queimei, o objetivo principal era a limpeza do pátio, das grimpas, folhas de araucária, e era muito material. Aproveitei para queimar também folhas de palmeira, do gerivá, os cachos de coquinho. Fiz uma limpa na volta, aproveitando esse material para produzir carvão, cinza, cerâmica, farinha de osso. São coisas abundantes na propriedade, só que elas precisam ter critério de uso. É sobre esses fundamentos que eu gostaria de conversar agora com vocês. Começando pela cinza, a cinza ela mantém os minerais através da queima com oxigênio. Eu tive que usar água aqui porque a queima não foi boa. E o que acontece? Os principais componentes da cinza são potássio, cálcio, magnésio, tem fósforo também. E eles estão sobre uma forma com a cinza seca e se transformam em outros compostos quando entram em contato com a umidade. E isso provoca um aquecimento muito rápido, quase uma soda. E há uma transformação dessas partículas, desses minerais, para uma forma mais solúvel. Como no caso do potássio, ele vira a potassa cáustica, que substitui a soda cáustica, inclusive para extração de humus, de ácidos úmicos, de compostos. A potassa serve para isso. E no composto, como adubo, tem que ter um certo cuidado, porque doses altas provocam uma alteração de pH muito rápida, um aquecimento, uma morte de micro-organismos do que está na volta e provavelmente alguma planta. Então aqui eu uso no composto uma dose de 50 kg por hectare. Já fiz essa mesma dose numa propriedade grande, em torno de 200 hectares. Nós misturamos 25 toneladas com cinza de casca de arroz, com objetivo de silício. A cinza também, ela permite, se tu colocar ela num bocache, principalmente a cinza de casca de arroz, se tu usar ela na fermentação anaeróbica do bocache, do EM, ela solubiliza o arsênio. O arroz é um acumulador. O que eu vou fazer com essa cinza? Eu vou misturar justamente com o carvão que saiu junto. Aqui eu tenho várias madeiras, cada uma com uma característica. Aqui o cipreste. E aqui eu tenho a madeira leve da dracena, que ela é muito interessante porque ela é mais porosa. E aqui formou praticamente um carvão ativado. O que acontece com o carvão? Ele normalmente tem uma carga negativa, mas ele retém os minerais mais por contato, por adsorção. Ele também atrai por uma carga positiva do cálcio, do magnésio, do potássio que se ligam, mas ele também fixa fósforo, fixa amônia, que tem amônia, tem carga positiva e negativa. O amônio, que é positivo também, NH4 também é fixado, que é uma das formas preferidas pelas plantas e pelos micro-organismos como fonte de nitrogênio. E o carvão ele serve como um depósito desses nutrientes, um depósito dos micro-organismos, e vai liberando com o tempo durante o ciclo da planta. Isso é muito importante para quem trabalha com campo, com pastagem, com campo nativo, para fazer 2 adubações por ano, por exemplo. Tu tem aqui a manutenção através da mistura do carvão com a cinza. E eu vou molhar esses dois, eu vou deixar de molho para promover essa transformação. No caso do potássio, de óxido de potássio para hidróxido de potássio, vai ficar bem solúvel. Porém, ele vai ficar retido, boa parte dele, no carvão.
E aí eu pretendo utilizar quando as plantas estiverem já brotadas, as plantas que vão ser sementadas, que ainda está indefinido porque não tem grandes chuvas previstas, vamos aguardar. Outra coisa que eu queimei junto foi o osso. Isso aqui são componentes que fazem parte da terra preta, da formação da terra preta da Amazônia, que eram formadas por tribos indígenas durante séculos, onde eles acumulavam cerâmica, ossos, restos de comida, carvão. Isso formava o que a gente conhece hoje, o mundo inteiro conhece hoje como terra preta. Não existe tradução para terra preta em outro idioma. Em inglês é terra preta. E o que se observou na terra preta é que depois da extração lá, 60 anos atrás, começaram a extrair, vender essa terra, em alguns sítios onde ficava um pouco dessa terra, ela se recompunha. A vida é capaz de transformar o solo. E esses insumos são capazes de ajudar nesse processo. A cerâmica é outra coisa aqui que não deu certo, mas eu vou fazer outras tentativas com o barro, com a argila, que eu tenho aí já molhada. E vou dessa vez queimar a madeira só no tonel. Porque o que eu observei? Eu comecei a queimar muito material e quando eu vi estava lotado até aqui de carvão. E esse tonel de cima ficou com uns pau mais grosso ali de cipreste e outros. E não houve queima, faltou oxigênio lá embaixo. Então aqui, em compensação, rendeu um tonel de carvão. Agora eu vou fazer carvão e vou fazer carvão de quê? De vime. Esse é um vime que ficou sem cortar 3, 4 anos. Tá seco já. Porque eu usei as folhas dele como suplemento de cobalto para as ovelhas. E esse cobalto eu vou levar através do carvão para o solo. Então eu vou queimar as torinhas de vime, que é uma madeira bem porosa, leve, que vai formar um ninho, uma absorção de minerais. E o vime, além do ácido salicílico, desse gênero Salix, que é um enraizador quando usado junto com a semente, ou um promotor de crescimento de folhas, quando utilizado em pulverização. Então tem mais esse efeito, por exemplo, pulverização foliar. Desse gênero saiu a aspirina também. E também o vime também tem, além de cobalto, que o cobalto vai permanecer. O cobalto só se funde a 2.900 graus. Então vai fazer parte desse composto. E se tu tiver critério, qual é a dose de carvão? O pessoal está falando aí 200 kg, 500 kg por hectare. Eu vou fazer uma dose de 200 kg, pesadinho, por hectare, equivalente. E vou botar mais 200 kg de cinza. Então para cada 1.000 metros aqui eu vou usar 20 kg de carvão, 20 kg de cinza. Misturado todos os tipos de carvão, todos os tipos de cinza. É importante ter árvores diferentes, com composições diferentes. E vou fazer a queima só de carvão agora. Se eu deixar, eu precisei transformar esse carvão em cinza, que era o meu maior objetivo. Eu só abri embaixo uma fresta no tonel, ele transformou aquele carvão. Dessa vez agora eu vou transformar o vime em carvão. E esses galinhos todos finos do vime vou cortar, vou queimar junto para fazer a cinza. E assim é uma forma de tu construir, são como parte de um programa de reforçar a recuperação do solo, um potencializador de regeneração com ingredientes muito simples, muito básicos, que precisam ter critério, que normalmente não são desperdiçados dentro da propriedade rural. Então aqui eu estou usando, dependente de como tu conseguir fazer, se tu tiver acesso a argila, fazer cerâmica, uma queima agora eu vou fazer outra forma, osso, madeiras variadas, madeiras leves, madeiras pesadas, que tem uma composição mais forte em carbono e outros nutrientes também, minerais. E do teu próprio ambiente tu consegue fazer, usando com critério, um regenerador de solo com grande potencial. Eu estou começando aqui esse processo de produção de carvão, sem medo de errar, eu acho que isso é importante. Vai fazendo, vai andando para frente.
e vai ajustando conforme precisa. E vamos preparar para aplicar esse adubo no mês que vem misturado com o composto. Esse núcleo de vida de minerais misturado com composto com o objetivo de dar permanência desses nutrientes durante o ciclo de pastagem de inverno. Depois eu retomo a adubação na primavera. Isso aí, gente. Até o próximo. Vou fazer a limpeza, é uma coisa muito boa. Agora eu vou queimar mais essas grinfas que estão aí na leira e deixar um aspecto mais agradável da propriedade. Mas o que me serviu de deixar essa bagunça aqui é que hoje eu tenho galhos de vinho seco para queimar. E outros usos que eu vou fazer, nós vamos compartilhar aí, como proteção de sementes. Até a próxima. Uma boa semana para todos.